Vamos lá, galera, voltando e continuando os princípios recursais, nós vamos falar de mais dois agora. O princípio do duplo grau de jurisdição e o non reformatio impégios, a impossibilidade de reforma para pior nos recursos. Começando com o princípio do duplo grau de jurisdição, que é um dos mais importantes aqui quando nós estudamos recursos, é a nossa base, né? Vejam que ele nem está explicitamente demonstrado na Constituição, ela não está explicitamente previsto na CLT, no CPC, mas ele existe de forma implícita a partir do momento que a Constituição Federal prevê cabimento e processamento, julgamento de recursos. Então ele é um princípio importante para a gente. Nós vamos ver que não é um princípio absoluto também, que no processo de trabalho nós temos algumas limitações e nós temos procedimento até que veda a utilização de recursos. Vamos ver um procedimento no processo do trabalho que a parte, num primeiro momento, não pode recorrer da sentença. Se a sentença for contrária aos interesses dela, ela não pode recorrer, a não ser que viole a Constituição, mas no primeiro momento eu posso simplesmente, eu legislador, posso simplesmente dizer, não cabe recurso neste ponto aqui. E não vai ser violador do duplo grau, porque ele não é absoluto e sim relativo. Mas vamos lá para a nossa tela. Vamos aqui tratar, como eu disse, do duplo grau de jurisdição. Vejam, falei para vocês, existe uma previsão implícita na legislação e na Constituição Federal. Ele não está explicitamente previsto, ele não é um princípio explícito na Constituição e na legislação. Ele é implícito porque a legislação e a Constituição, legislação infra, e a Constituição prevêem aqui o cabimento e a utilização dos recursos. Mas vejam, por não ser explícito, por não ser absoluto, pode haver uma série de restrições. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre elas. Mas vejam, eu posso recorrer de uma decisão contrária aos meus interesses. Beleza. Está assegurado o duplo grau, então de uma sentença contrária aos meus interesses eu vou poder interpor um recurso ordinário. Vamos para aquela situação padrão, mais conhecida e mais utilizada nos casos concretos. Eu vou interpor um recurso ordinário. Pergunto, que tipo de fundamento que eu posso trazer nesse recurso ordinário? Que tipo de fundamento, de que tipo de alegação que eu posso trazer nesse meu recurso ordinário? Vejam, que em cada recurso nós podemos ter a análise de erro injudicando e erro improcedendo. São as duas espécies de análises que nós podemos fazer nos recursos. Então eu vou recorrer e vou alegar a existência de um erro injudicando. Vou recorrer e vou alegar a existência de um erro improcedendo. Erro injudicando é o que acontece na maioria das vezes, porque é o erro de julgamento, de valoração de provas, de interpretação, de aplicação do direito. E aí, pelo próprio nome, erro injudicando é erro de julgamento. Então pensa comigo o seguinte, o procedimento ele foi todo perfeito. Todos os atos processuais foram absolutamente perfeitos, nenhum problema. O problema para você surgiu no momento em que o juiz decidiu, julgou, na hora que o juiz analisou o seu pedido e negou. Na hora que o juiz olhou para aquela situação que você alegou e falou o seguinte, não, isso aqui não é dano moral. Julgo improcedente, pedido pagamento de dano moral, por isso, por aquilo. Para você o erro surgiu naquele momento. Até aquele momento não havia problema nenhum no processo, o procedimento perfeito, todos os atos processuais absolutamente perfeitos. Julgou, decidiu, erro para você. Então esse é o erro injudicando, o erro de julgamento. É o que mais a gente alega aqui nos recursos, mesmo porque o procedimento trabalhista ele é muito simples. Então dificilmente você vai ter erro ali, o juiz vai errar no procedimento. Quem sabe que o nosso procedimento é extremamente simples. Claro que nós temos, por exemplo, o erro improcedendo, que eu já falo mais sobre ele, que é o cerceamento do direito de defesa. De vez em quando a gente tem que
arguir, tem que alegar um cerceamento do direito de defesa porque o juiz não permitiu acesso a uma determinada prova, porque ele indeferiu uma prova que eu entendia necessária de produzir, ok? Mas geralmente é esse caso realmente. Então veja, ó, mais comum, erro injudicando. Se eu alego a existência de um erro injudicando, eu vou pedir a reforma da decisão. O meu pedido vai ser de reforma da decisão. Eu quero a substituição daquela decisão. Na reforma, o que acontece? O processo não tem que voltar para outra sentença ser proferida, não. Como o erro foi só de julgamento, o tribunal vai dizer qual é a decisão correta. Se o juiz na sentença disse que não havia dano moral, o tribunal vai simplesmente dizer, ó, neste caso é dano moral, sim, por isso, por aquilo, reformo a decisão para conceder o valor de tantos R$1.000. Problema resolvido? Problema resolvido. O próprio tribunal vai substituir a decisão. O próprio tribunal aqui, ao reformar a sentença, vai substituí-la, ok? Isso não acontece se a minha alegação for erro improcedendo, ou seja, se for um erro do procedimento. Aí é diferente. Então vamos para aquela hipótese mais comum de erro procedendo. Vejam, estou lá na audiência. Toma muito cuidado com isso daqui, porque é algo que acontece muito com os advogados. E aí o advogado tem que estar ali de olho atento na audiência. Então você está lá na sua audiência trabalhista. Ouviu uma testemunha, é rito ordinário, então você falou, ó, vou levar 3 testemunhas lá para o rito ordinário, que é o máximo que eu posso ouvir. O juiz ouviu a primeira testemunha. E aí perguntou, tem mais alguma testemunha? Tem mais 2 testemunhas. Não, mas não vou ouvir mais ninguém não. Ou então nem perguntou nada, ó, não vou ouvir mais nenhuma testemunha. Indeferiu a oitiva das demais testemunhas. O que você vai fazer na hora? Se o juiz não colocar de imediato na ata de audiência, você vai falar o seguinte, excelência, então vamos constar os protestos na ata de audiência. Aí o juiz vai colocar ali, ó, indeferida a oitiva das demais testemunhas com os protestos do reclamante, com os protestos do reclamado. Ponto. Você não vai ficar batendo boca com o juiz, fala, não, porque a testemunha aí, né, não adianta. O que você tem que fazer é simplesmente colocar o protesto. Se o juiz não colocar automaticamente, você pede para que haja inclusão. E ponto. Está lá na ata de audiência o seu protesto, espere. Ele não vai ouvir mais testemunhas, não é para ficar batendo boca, não adianta. Você vai esperar. Porque vejam bem, meus amigos, pode ser que depois a sentença seja favorável a você. Por que o juiz não quis ouvir as suas outras testemunhas? Porque ele já estava convencido do seu direito, com a oitiva daquela testemunha, com o depoimento das partes, com os documentos que estavam no processo. Então ele realmente não via necessidade de perder tempo ouvindo outras testemunhas, se ele já estava convencido com aquela sua. Então pode ser que depois a sentença seja favorável a você. Agora, pode ser desfavorável? Pode. E muitas vezes o que acontece? O juiz indefere a sua testemunha, daqui a pouco profere uma sentença contrária aos seus interesses, falando que você não provou o que foi alegado. Diz que não houve prova das alegações. Aí na hora você fica meio revoltado, óbvio que não houve prova, porque ele não permitiu que eu provasse. As testemunhas que eu iria ouvir seria exatamente para fazer a prova deste fato aqui, mas o juiz, ele indeferiu. Só que, graças a Deus, eu fiz o pedido, eu fiz a inclusão do protesto em audiência, então agora, no recurso ordinário, eu vou alegar esse erro improcedendo. Qual foi o erro improcedendo? Aqui, o indeferimento que gerou o cerceamento do direito de defesa. Então, houve aqui o cerceamento do direito de defesa, que é a minha alegação
aqui do erro improcedendo. Por que houve esse cerceamento do seu direito de defesa? Porque houve o indeferimento da prova que era fundamental para demonstrar os fatos A, B e C. Então esse é o típico erro improcedendo. Claro que tem outros, tem falta de intimação para algum ato processual, falta de intimação para perícia, falta de intimação para se manifestar sobre um determinado documento que foi juntado no curso do processo. Tudo isso daqui gera erro improcedendo, ok? E qual é o pedido que eu vou formular? Ó, pedido de anulação da decisão. Veja que neste caso eu peço a anulação da decisão. Para mim essa decisão não serve. Ela tem que ser jogada no lixo, o processo tem que voltar para a vara do trabalho para ser produzida aquela prova que faltou, para eu ter a oportunidade de participar da perícia, para eu ter a oportunidade de falar sobre aquele documento que foi juntado no curso do processo. Então é assim que vai funcionar. Então eu vou pedir anulação daquela decisão. O processo vai voltar para a vara do trabalho para ser corrigido aquele erro de procedimento para outra sentença ser proferida. Pode ser que a nova sentença também seja contrária aos meus interesses? Sim. Aí eu vou interpor recurso novamente. Provavelmente agora só alegando o erro injudicando, porque o erro improcedendo ele foi resolvido. Agora eu vou alegar um erro improcedendo. Vou dizer que a sentença que negou o meu pedido está errada, por isso, por aquilo. Ok? Mas um problema de procedimento que foi reconhecido pelo tribunal, ele foi sanado, ele foi resolvido. Ok? Depois, ó, dentro do duplo grau de jurisdição, nós temos o julgamento de mérito pelo juízo hierarquicamente superior. Essa daqui é a nossa regra geral. Então, como regra geral, eu tenho o julgamento do recurso para um órgão hierarquicamente superior. Excepcionalmente, nós temos aqui os embargos de declaração. Nos embargos de declaração vai ser pelo próprio juízo, pelo mesmo juízo. Por quê? Quando a gente pensa nos embargos de declaração, invariavelmente nós lembramos de omissão, obscuridade e contradição. Então o juiz deixou de julgar alguma coisa, ele foi omisso, ele foi contraditório ou foi obscuro. Nada melhor do que o próprio juízo para resolver esses problemas. Se ele deixou de julgar, compete a ele tem competência, então complemente o julgado. Se ele foi contraditório, se ele foi obscuro, ele que esclareça ali qual é a verdadeira decisão, qual é o verdadeiro entendimento que ele tomou. Essa que é a ideia. O ideal aqui é que haja esse julgamento pelo próprio magistrado. Pode ele até modificar a decisão, tá? Os embargos de declaração podem ter efeito modificativo nestes casos, principalmente de omissão. Mas vejam que esse recurso de embargo de declaração, ele pode ser julgado, esse recurso vai ser julgado pelo próprio juízo, ou seja, essa regra geral comporta exceções. Depois, a garantia pode ser suprimida por não ser absoluta. O duplo grau de jurisdição não é absoluto, pode ser suprimido. O que significa dizer que o legislador ele pode retirar a possibilidade de interposição de recurso? Pode. Ele pode limitar a utilização de recurso? Pode. O legislador pode falar o seguinte, ó, nessa situação aqui a gente não vai ter recurso não. Ou nessa situação a gente vai ter uma restrição aos recursos. Isso tem que ser feito por lei e pode ser feito porque o princípio ele não é absoluto. Qual que é a hipótese em que não vai poder haver recurso? Vamos aqui, ó, rito sumário, instância única no rito sumário, que é o rito que está previsto na Lei 5584 de 70, que se aplica para as ações de até 2 salários mínimos. Então eu tenho ações de até 2 salários mínimos, elas vão tramitar no rito sumário e nós temos a regra da instância única nesse rito sumário. O que significa instância única no rito
sumário, não cabe recurso da sentença. Então eu ajuizei uma ação até 2 salários mínimos. Sentença, contrária aos meus interesses, não vou poder recorrer. Não cabe recurso da sentença proferida no rito sumário. Salvo, claro que a gente tem exceção, mas numa regra geral não cabe recurso do ordinário da sentença proferida no rito sumário. Você vai ter que aceitar aquela decisão. Só que tem uma exceção. Pode ser que essa sentença viole a Constituição Federal. Aí seria meio absurdo você falar para a parte se contentar, aceitar uma sentença que viola a Constituição Federal. Aí não. Então, neste caso, neste caso de sentença que viola a Constituição Federal, você vai poder interpor recurso, mas não é o recurso ordinário. Não é. Vamos puxar aqui a súmula 640 do Supremo. A súmula 640 do Supremo diz que o recurso que vai ser interposto neste caso aqui é o extraordinário. O extraordinário para o Supremo. Então você vai sair da vara do trabalho direto para o Supremo? Sim. Teoricamente é isso. Claro que na prática é a coisa mais difícil do mundo de acontecer. Só que excepcionalmente você sairia da vara do trabalho diretamente para o Supremo através de recurso extraordinário, de acordo com a súmula 640 do próprio STF, ok? Se houver violação da Constituição Federal por aquela sentença proferida no rito sumário, ok? Temos uma outra restrição? Temos. Qual que vai ser a outra restrição aqui? Artigo 896, parágrafo 9º, recurso de revista no rito sumaríssimo. Recurso de revista no rito sumaríssimo. Vejam que aqui a gente tem uma restrição ao cabimento. Vai caber recurso de revista nas ações do rito sumaríssimo? Vai, mas com uma restrição. Então imagina o seguinte, eu ajuizei uma ação perante a vara do trabalho até 40 salários mínimos, rito sumaríssimo. Da sentença eu interpus RO para o TRT. Do acórdão do RO, eu vou interpor recurso de revista para o TST. Esse recurso de revista para o TST, ele só vai ser admitido se a matéria for uma das 3 que eu vou falar agora. Então esse recurso de revista ele só vai ser admitido se eu estiver alegando violação da Constituição Federal, violação de súmula vinculante do Supremo e violação de súmula do TST. Só essas 3 matérias. Violação da Constituição Federal, de súmula vinculante do Supremo e súmula do TST. Se for lei federal, não cabe. Se for OJ do TST, não cabe. Tem que ser Constituição Federal, súmula vinculante do Supremo, súmula do TST. Então restringimos o cabimento do recurso neste caso aqui, é totalmente válido, ninguém nem discute. E vejam que a interpretação ela é restritiva. Tanto ela é restritiva que quando o parágrafo 9º do dispositivo fala em súmula do TST, o próprio TST fala o seguinte, ó, não é OJ não, é só súmula, interpretação restritiva que nós temos. Tá bom, galera? Daqui a pouco eu volto aqui com mais princípios para vocês.